Então vamos, companheiros, nesse momento, sentindo a paz a nos envolver, sentindo os eflúvios de luz que a espiritualidade espalha sobre todos nós, sentindo a presença do Mestre Jesus em nossos corações. Aqui nos encontramos, companheiros, buscando a serenidade, buscando a confiança, buscando os ensinamentos do Mestre querido. Que nesta noite bendita possamos abrir os nossos ouvidos espirituais para aprender a assimilar aquilo tudo que nos for proposto, que tenhamos a coragem de seguir o nosso Mestre e possamos então entregar a cada um que se aproxima de nós a sua luz e o seu amor. Que o nosso lar possa ser abençoado e que sejamos todos unidos no mesmo vibrar. Louvamos também, queridos, a nossa companheira Cláudia, que para a prevenção da noite, que ela possa sentir o direcionamento e que suas palavras possam calar fundo no coração de todos que aqui se encontram. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Mais um tema do nosso livro Boa Nova. Quem vai fazer o curso vai gostar. Então, nós vamos falar do capítulo 18, oração dominical. Né? Já remete a gente o que essa oração dominical? Então, vamos lá. É que eu mexo nisso aqui, gente. Vamos aqui. Tá. A oração dominical, esse tema esse capítulo do livro Boa Nova, ele vai falar basicamente da atitude da sogra de Pedro. Jesus, ele, enquanto estava lá e começou, né, o ministério dele, ele ficou morando 3 anos na casa de Pedro. E junto ali na casa de Pedro morava a sogra, morava a esposa, a família de Pedro. E Jesus ficou ali nesse período com eles. E teve um episódio que ela estava muito doente. E Jesus curou a sogra dele, a sogra de Pedro. E essa passagem, ela foi escrita por Marcos, né? Logo que saíram da sinagoga, eles foram na sinagoga pregar, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-lo. Também tem essa mesma passagem no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Então, gente, são vários evangelhos, nós vamos ver várias formas escritas da mesma passagem. Tá? Isso não acontece só com a passagem da sogra de Pedro. Outras passagens também acontecem isso. Tá bom? Aí Jesus começou a conversar com Pedro, né? Pedro, a sogra dele foi falar alguma coisa lá para Pedro, e ele depois foi conversar com Jesus a respeito do que ela tinha falado. Mas nós vamos ver o que essa sogra falou. Restabelecida da saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. O que aconteceu?
Ela foi curada por Jesus, certo? Ela foi curada por Jesus e ficou pensando, bom, ele é o filho do homem. Se ele é o filho do homem, nós estamos aqui servindo ele, né? Então, nada mais justo que ele possa fazer um pedidinho para ele, não é mesmo? Chamando certo dia o genro a um exame detido do assunto, consultou sobre a possibilidade de pedirem a ajuda de favores excepcionais, né, para a sua família. O que ela queria? Ela estava ali, recebendo Jesus. 3 anos Jesus morando com eles. Ela servindo Jesus. Nada mais justo, né, que Jesus ajudasse eles também. Não é assim que a gente pensa? Não é? Estou mentindo? Não, né? A gente ajuda, a gente sempre ajuda querendo alguma coisa em troca. Não é assim? E com a sogra de Pedro não foi diferente. Lembrava-lhe a circunstância de ser o mestre, um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo. Incentivava-o a ponderar ao Messias, e eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros, e a numerar-lhe as necessidades prementes da família. O que acontecia? A família de Pedro, eles eram pobres. Pedro era pescador. A mulher tinha que plantar, a sogra tinha que plantar, elas precisavam ali fazer a colheita. Então, o trabalho delas era muito manual, sabe? Não era um trabalho assim facinho, era muito manual. Então, o que elas queriam? Ela queria mais regalia. Se ele é o filho do homem, se nós estamos ajudando, por que ele não pode ajudar a gente, né? Ajudando a gente de uma forma diferente para a gente poder ter um trabalho mais suave. A limitação do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situações aqui, as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. O que ela queria? O que ela queria? Que Jesus desse uma vida confortável para eles. Não é isso? Ela conversou isso com Pedro. Aí o que o Pedro fez? Né? Ele é humano, gente, assim como nós. Foi lá falar com Jesus. Não, ele já tinha, concorda comigo? Foi tentar um sim, né? Quem sabe Jesus ia favorecer eles em alguma coisa. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações e resolveu conversar com Jesus. E com a sua sinceridade ingênua e amorosa, porque Pedro era ingênuo, mas ele tinha um coração enorme. Ele foi falar com Jesus aquilo que a sogra dele pediu. Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? O que vocês acham? Deus ouve as nossas orações? O problema é como a gente pede, né? O que a gente está pedindo, né? Vai ver o que a gente está pedindo, não é o que a gente está merecendo. Vai ver o que a gente está pedindo, lá na frente vai ser ruim para a gente. Então, a oração, você tem que saber conversar com Deus. Saber o que você vai falar. Não é simplesmente eu quero ganhar na Mega Sena. O que você vai fazer com esse dinheiro? Aí você ganha na Mega Sena. O que você vai fazer com esse dinheiro da Mega Sena? Vou chutar o pau da barraca no serviço, vou falar o que eu tenho que falar para todo mundo, vou virar minhas costas, vou sair, vou sumir no mundo. É isso? Vai ser bom para você? Você não vai ganhar nunca na Mega Sena. Entendeu? Você não vai ganhar nunca na Mega Sena. Porque ele sabe que isso não vai ser bom para você. Mas aí muitas vezes ele deixa você ganhar, que é para você ver a coisa errada que você está fazendo, para depois você fazer diferente. Oxi! Né? Quem nunca se perguntou se Deus está escutando as orações? Porque na hora da aflição, você grita, você chama por Deus e os seus problemas não são resolvidos na hora, porque depende de você. Deus está ali para te orientar, mas você precisa ter ouvidos de escutar, olhos de ver, para você entender o que Ele está querendo te mostrar. Aí,
Jesus fala para Pedro, né? Será que Deus escuta as nossas orações? Aí Jesus fala, como não, Pedro? Como que você acha que ele não vai escutar as nossas orações? É lógico que ele escuta. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado. Todas as criaturas, todos nós comungamos com o mais alto. Donde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria. Onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Nós já ouvimos falar aí Javé, Iavé, Deus, mas todos, na hora do aperto, o que todo mundo faz? Olha para cima, não é? A gente não olha para cima, levanta a mão e fala, meu Deus do céu, Iavé, Javé. Não é para cima que a gente olha? Então, todos nós comungamos com o alto, nós queremos o alto. E a gente consegue chegar no alto. Acredita, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível? Desde que a gente se entende por gente, a gente faz oração, a gente pede para Deus, a gente implora e a porta não vai abrir nunca. Ela abre, gente. A gente é que não enxerga. A gente é que não sabe identificar, mas ela abre. Ela nos mostra o caminho. Não tenhais dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Todas as nossas súplicas são ouvidas. Só depende da gente entender esse tempo e acalmar o nosso coração, porque o tempo vai chegar. Se não chegou, é porque você ainda precisa arrumar alguma coisa dentro de você. Tá? Como eu anseio receber esses meus pedidos? Eu quero receber agora? Eu aguento mais um pouquinho. Como eu anseio receber esse acalanto, essa consolação. O nosso problema hoje em dia é que a gente quer tudo para ontem. Tudo para a gente é ontem, 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 ontem. A nossa vida está nessa correria. A gente quer tudo resolvido na hora. E a gente precisa respirar e entender que nem tudo a gente consegue resolver na hora. Você não está grávida? Você está esperando? Calminha, porque precisa esperar os 9 meses? Por que a gente quer ontem, gente? Deixa ele ali, quietinho. Daqui um pouquinho ele vem. Mas tem que esperar. O coração acelera, a gente fica nervosa, fica ansiosa, fica tudo. Acaba com a gente, acaba com a saúde da gente. A gente precisa aprender a respirar. E a gente não está respirando hoje. No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 6, Dentro da Noite, o André Luiz, eles vão fazer um resgate no umbral, certo? E ele pega e fala, mais uma vez reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. É a ligação direta, gente. E quando a gente fala assim, a prece com Deus, você vai fazer a sua prece, como que você vai falar, como que você vai responder, o que você vai... Gente, é uma conversa. Deus é o nosso melhor amigo. É conversar com Ele mesmo. Meu Deus, eu anseio por isso. Mas se isso não for melhor para mim, que seja feita a sua vontade, me faça entender. Por favor, me ajuda a entender qual é a sua vontade. E entrega, gente, que vai aparecer. Entrega e confia, porque vai aparecer. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 3, 1 ano, mas vai. Mas continua naquela conversa. Pode ser de manhã, de tarde, à noite, pode ser na hora que você está tomando banho, aquela água caindo, você conversando com Deus, pedindo para Ele, falando com Ele, trocando uma ideia. Isso é o que Ele quer.
Ele quer saber os nossos anseios. Ele já sabe, mas ele quer que você fale. Aí, deixa eu voltar. No entanto, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, isso Pedro falando, argumentando com Jesus, por que tamanhas diferenças de sorte? Por que razão sou obrigada a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bons salários nos serviços dos impostos? Com a sabedoria do livro. Lembra quem é Levi? Mateus? Tá? Ele era o quê? Cobrador de impostos. E depois virou apóstolo de Jesus. Como explicar que Joana disponha de servas numerosas quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Levi está ganhando dinheiro escrevendo nos livros. Joana tem as servas dela, que todas elas servem a Joana. E a mulher de Pedro tem que plantar e cuidar da horta. Por que será? Vamos primeiro saber quem que é Joana, tá? Joana, identificada como esposa de Cusa. Naquela época não tinha sobrenome, então eles falavam. É Paulo de Tarso, que é a cidade de Tarso. Joana de Cusa. Cusa é a esposa, é o marido dela. Entendeu? Que nem hoje, né? Cláudia tem um monte, mas Steve acho que tem um na face da terra. Então é a Cláudia do Steve. A gente perde a referência, né? A gente perde. E é mais ou menos isso. A gente não fala isso? Não é? Seu Celso lá de Pirapozinho. Quem que é Pirapozinho? É o seu Celso ou o seu Pedro? Entendeu, gente? Tá, é mais ou menos isso. Senhor? O senhor é... Onde que ele é mesmo? Esqueci, Steven. Seu Pedro é de onde mesmo, seu Celso? Ah, esqueci. Irapuru. Quem falou? Ó, o Léo falou Irapuru aí. Seu Pedro de Irapuru. Então, gente, só para descontrair um pouquinho, tá? Ela era uma pessoa rica, a Joana, tá? O Cusa, ele era um oficial da corte. Então, ela era uma pessoa com dinheiro. Só que ela foi curada por Jesus. E ela começou a seguir Jesus. Então, os recursos que ela tinha, ela ajudava na obra de Jesus, tá? Então, Pedro começou a fazer essa comparação. Nós não fazemos? A gente não faz comparação? Nossa, por que fulano tem tanto e eu tenho tanto? Por que meu irmão tem isso e eu não tenho isso? A gente não faz isso, gente? É natural, nós somos seres humanos, né? Então, ele começou a fazer essas indagações. Aí Jesus fala, Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos servidores de Deus. Joana tinha as servas dela e era servidora de Deus. Pedro, a esposa dele, trabalhava na plantação, essas coisas, e servia a Deus. Levi servia a Deus, cada um na sua obrigação. Qual das duas cabe maior responsabilidade maior? Qual das duas tem mais responsabilidade? A Joana, que tem um monte de serva, ou a esposa de Pedro, que está na plantação? A tua mulher que cultiva os legumes e a nossa irmã, que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção, qual das duas tem mais responsabilidade? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? Responsabilidade do quê, gente? Que a partir do momento que ela tem as servas dela, que a partir do momento que ela tem aquelas mulheres para ela orientar, quem tem mais responsabilidade? Porque a partir do momento que você contrata uma pessoa para trabalhar para você está contratando uma pessoa. Mas você tem uma família que depende dessa pessoa. Então, a sua responsabilidade no contratar um pai de família, uma mãe de família,
é muito grande porque tem os filhos e tem todos os que dependem daquele provedor. Então você tem muita responsabilidade para cuidar daquela pessoa, tá? Antes de você brigar com aquela pessoa, chamar a atenção daquela pessoa de forma rude, numa orientação, num problema no trabalho, você tem que pensar o que eu vou fazer com essa pessoa, como que ela vai chegar na casa dela, tratar a família dela, se eu estou fazendo isso com ela. Hoje em dia tá assim, gente. Chega, não pensa. A gente precisa ter muita responsabilidade com isso, tá? Muito entendimento nisso. Então, quem poderá garantir que ela vai ser assim, que ela vai ter as servas o tempo todo? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Para o general chegar a ser general, ele também passou por soldados, muitos. Quais são as experiências dele? Você acha que um general não sofre por ver os seus soldados sofrer? A dor de uma mãe que perde um filho com câncer. Essa mulher é rica e tem a mulher pobre. As duas perderam um filho com câncer, cada um o seu. A dor é diferente, gente? A dor é a mesma. São duas mães que perderam os filhos. Uma tem muito dinheiro, a outra tem pouco dinheiro. Mas a dor é a mesma. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional. Porque o título, quando a gente vai pedir as coisas melhor, o título vai. O que a gente fez com esse título aqui? A sua responsabilidade aqui, em cuidar das pessoas, em cuidar das famílias, em cuidar... Você está plantando. Se ela não planta os legumes, o que eles iam comer? Como é que eles iam sobreviver? Todo trabalho é digno. Todo trabalho é útil. Seja qual for. Qual for. Necessária, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servir, seja como rei, como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho e à posição aqui, que mereçamos. Então, se hoje nós estamos plantando, nós fazemos uma horta, é porque é o nosso merecimento. Hoje, se nós temos pessoas que trabalham para nós, é o nosso merecimento. Só que a responsabilidade é muito grande. Porque tem muito é dado, a muito será cobrado. Entendeu? Tem muito é dado, muito será cobrado. Se você veio com responsabilidade de cuidar de uma equipe, a gente precisa ter muito cuidado. Como que a gente vai gerir essa equipe? Como que a gente vai gerir a família? Como que a gente vai gerir uma plantação? Seja o que for. Nós precisamos ter responsabilidade. Quem é pai de família, quem é mãe de família, todas as atitudes têm que ser em conjunto com todos, para que todos fiquem bem, para que todos se sintam bem e todos possam evoluir juntos. Tá? Muito é dado, a quem muito é dado, muito será cobrado. Jesus falava isso. Toda ocupação é útil. Aí vamos lá. No Livro dos Espíritos, na questão 874, tem lá. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos diferentes, considerando uns justo, o que a outros parece injusto? Né? Muitas vezes eu estou ali plantando aquela coisa toda, mas parece que não está injusto aquilo para mim, né? Por que eu ainda tenho que ficar fazendo isso? Alguma lição você tem que tirar daí. Você vai plantar o quê? Mandioca. Você tem que preparar aquela terra seca, aquela coisa toda, que dá trabalho. Aí depois, todo ano, você tem que replantar mandioca raiz, né? Você tem que tirar aquela coisa toda.
Aí você anseia por plantar, sei lá, laranja. Laranja, você colocou o pé lá, plantou, você só vai colhendo as frutas. Não facilita mais? É merecimento, velho. Você está evoluindo ali. Alguma coisa você tem que aprender. É porque a esses sentimentos se misturam paixões que o alteram. Então, as paixões alteram o nosso entendimento com relação à justiça, à lei da natureza. Como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Que a grama do vizinho é sempre mais bonita que a nossa grama. Não é assim? Então, o que a gente fez para merecer? O que ele fez para merecer aquela grama bonita? E o que nós fizemos para merecer a nossa grama feia? Só que a gente não vê isso, a gente só vê que a grama dele é bonita. Concorda comigo? Mas e a gente? Aí o Pedro fala, mestre, como deveremos interpretar a oração? Nós não estamos falando da oração dominical. Como que a gente tem que interpretar essa oração? Em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nós temos livro aberto com Ele. É só a gente saber conversar com Ele. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhe atenuarão o cansaço do mundo, restaurando-lhes as energias que Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável que conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Como eu falei no início, Deus sabe o que a gente precisa. Ele só quer que a gente peça, que a gente converse com Ele, que a gente se entregue a Ele, que a gente esteja com Ele, que a gente sinta Ele, que a gente procure Ele. Não é assim? Só que a gente procura quando, gente? Só quando o calo aperta. Aí depois que o calo dá aquela folgadinha, sabe? Você vai na podóloga, você corta assim, aquele calo, aí deu aquela folga. Você esquece de Deus. Você esquece que Ele existe. É isso que a gente não pode esquecer. Ele tem que estar junto com a gente o tempo todo. Certo? Ele tem que estar junto com a gente o tempo todo. O tempo todo tá. Oh, meu Deus! Tô aqui. Oh, meu Deus, não esquece de mim, não. Oh, meu Deus, por favor, me ajuda. A gente tem que saber pedir. Me ajuda a ter o entendimento necessário para essa situação. Me esclarece, por favor. O que eu tenho que fazer? Não é na hora que o calo aperta só, gente. É o tempo todo. Vocês conhecem essa poesia, Pegadas na Areia? Linda, né? Linda. Essa poesia, ele retrata que ele sonhou, né? Que ele sempre via dois pares, né? De pegadas na areia. E que nos momentos mais atribulados assim da vida dele, ele só via um par de pegadas. Aí, ele questiona Deus, por quê, né? Deus falou que sempre podia chamá-lo, que ele estaria ali junto dele, e na hora mais atribulada ele só via uma pegada. E o que acontecia? Por que Deus abandonou ele nessa hora? Deus não abandonou, Deus pegou ele no colo. A pegada era de Deus, não era dele. Então, nas horas de atribulações, você tem que entender que Deus está te pegando no colo. A mãe da gente não pega a gente no colo, não é? O pai da gente não pega a gente no colo na hora que a gente está lá com o coração apertado. Vem cá, deixa eu fazer um cafuné, vem cá dar um abraço, vem cá. Seja avó, seja quem for, por quem você foi criado, não é assim? É a mesma coisa. Deus pega a gente no colo.
A gente aqui não entende. Nós somos muito trouxas. Gente, eu vou ler para você o Pai Nosso na íntegra, como está no livro Boa Nova. Só que eu vou ler aqui no livro, porque ali está ruim para eu ler. Porque o que acontece? Depois que Pedro conversa com Jesus e Jesus dá essa orientação para Pedro, eles vão se reunir. Jesus coloca todos eles juntos lá na casa de Pedro. E Mateus fala para Jesus: Senhor, então nos ensina a orar. Como que nós devemos orar? Como que nós devemos interpretar a oração? E o Pai Nosso é uma oração maravilhosa, né, gente? Só que a gente reza assim: Pai Nosso, está a gente fazer não é assim? Passa. E a gente não entende na íntegra o que quer dizer o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é isso que a gente está conversando agora? Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiências chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. E prosseguiu: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações, que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. Nosso passado, gente, não é de flores. E a gente está tendo oportunidade agora de melhorar um pouquinho mais, né? Até me perdi. Obscuros do amor. Acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, Jesus sabia. Ele sabe que nós somos frágeis. Para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder, a glória para sempre. Que assim seja. A gente já interpretou o Pai Nosso assim? Então agora, na hora que nós formos rezar o Pai Nosso, vamos tentar pegar esse texto e ler e interpretar toda vez, para que a gente possa internalizar, é assim que faz, essa oração linda que Jesus nos ensinou, porque ela é a base de tudo, para que nós possamos evoluir e nos melhorar e nos conhecer. Obrigada pela atenção de vocês. Boa noite, tá? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe.